Fala galera, tá tudo bem com vocês? Bem, o assunto que iremos abordar na aula de hoje é funções parte 4, que consiste em quê? Bom, consiste na seguinte coisa. Hoje nós vamos determinar duas coisas. A primeira coisa é domínio de uma função através da sua lei de formação. E a segunda coisa é resoluções de funções quaisquer. Aquelas funções bem malucas, não tem? Que parece que não tem nem pé nem cabeça. Mas a gente vai conseguir encontrar a solução e, mais uma vez, se acostumar com a ideia de, se cair um tipo daquela questão, você consiga resolver o mais rápido possível através de várias ferramentas que a gente vai mostrar na aula de hoje. Bom, vale a pena destacar que essa parte, que é chamada de básica de funções, foi subdividida em 4 partes. Para quê? Para melhor facilitar a sequência das coisas, até que você chegue no nível bom, agora pegar qualquer exercício da apostila e resolver. Beleza? Bom, então como eu falei para vocês, o que nós vamos fazer? Primeira coisa, falar de domínio de uma função através da sua lei de formação. Perfeito? Então tá. Mas, Alessandro, o que quer dizer isso? Quer dizer que não vai ter diagrama, que não vai ter gráfico, e sim uma simples lei de formação. E o cara vai te pedir o domínio. Bom, então, começando com meus exemplos aqui, aí no primeiro exemplo está bem assim. Está bem claro, hein? Determine o domínio de cada função abaixo. Perfeito? Bom, só para lembrar. Toda vez que eu falo domínio, lá na primeira aula, eu falei para vocês que vocês devem lembrar de uma variável. E essa variável que vocês devem lembrar é a variável x. Domínio x. Resultado, imagem, y. Perfeito? Então tá. Mas por que x e y? Porque o nosso plano cartesiano, x e y. Então vamos lá também relembrar alguma coisa da primeira aula, que foi chamada de primeira parte. Cara, quem manda na função é o domínio. Sem o domínio, a função não existe. E como a função não existe, eu preciso determinar o domínio para descobrir quais são esses domínios, ou seja, o conjunto domínio, quem são esses elementos do domínio para que a minha função exista. Então é o seguinte, lembrando que isso que eu vou olhar agora vai estar no campo real. Beleza? Então tá. Bom, f de x igual a x é o primeiro exemplo. Então eu vou tentar descobrir quais são os possíveis valores que eu posso colocar ali em que o resultado que eu encontre exista. Por exemplo, se eu trocar o x por zero, f de zero igual a zero, o número zero existe no campo real? Existe. Então pode ser zero. Se eu trocar por menos 1, o número negativo, f de menos 1 vai ser igual a menos 1. Esse resultado menos 1, ele existe? Ele existe. Então faz parte do meu domínio. Se eu trocar o x por 1, valor positivo, f de 1 é igual a 1. 1 existe? Existe no campo real. Então eu não sei se vocês repararam, mas eu coloquei um valor nulo, um valor negativo e um valor positivo. Dentro do campo real, existe nulo, positivo e negativo. Então, nesse caso, daquela função ali, qualquer valor que eu atribuir ali, ele vai existir. Então, sabe o que eu falo? O domínio daquela função são todos os números reais. Pronto. Solução. Qual é o domínio daquela função? Todos os números reais. Pronto. Beleza? Mas deixa eu contar um segredo para vocês aqui. Como vocês estão vendo que para descobrir o domínio pode ter infinitos números, a grande sacada de determinar o domínio não é descobrir aqueles que podem existir, é descobrir aquele exatamente que não pode ser colocado porque ele não existe. Então, no nosso caso aqui, nós não vamos procurar todos os números que possam existir. Nós vamos procurar aquele que não permita que a minha função exista. Perfeito?
Aí, cara, uma atrás da outra nós vamos fazendo. Então, vamos lá. A segunda função é 1 sobre x. Galera, pensa direitinho. Olha onde o x está. Ele é o denominador. E no denominador de uma função, qual é o valor que não pode ser de jeito nenhum? Você acha que eu vou procurar os que podem? Não. Eu vou procurar aqueles que não podem. Então, naquele caso ali, o valor que não pode ser de jeito nenhum é 0. Então, o meu x tem que ser diferente de 0. Se o 0 é o único que não pode, então o que eu faço? Eu falo bem assim, solução. O domínio da minha função são todos os números reais, asterisco, por quê? Estou eliminando 0, ou simplesmente eu posso colocar bem assim, você quer o domínio? Tá, então tá. A solução que você está querendo, que você está me pedindo o domínio, é x pertence aos reais, tal que esse x tem que ser diferente de 0. O que eu estou falando? Que pode ser qualquer um menos o 0. Perfeito? Vamos lá. Olha só. Bom, na letra C, o que acontece? Bom, Alessandro, a variável está no denominador. Pô, beleza, cara, numa fração o que não pode acontecer? Embaixo, o x menos 1 tem que ser diferente de 0. Então, passando para lá, o x tem que ser diferente de 1. Porque se eu colocar 1 no lugar do x, 1 menos 1 dá 0. Pode ser 1? Não pode ser 1. Domínio. Ah, o domínio, a solução do que você está me querendo é muito simples, cara. X pertence aos números reais, tal que esse x tem que ser diferente de 1. Pronto, está dado o domínio. Beleza pura? Então tá. Bom, na letra D, eu tenho uma função x² mais x mais 1 e quero saber o domínio. Cara, o certo, lembra, é tentar descobrir aquele que não pode. Mas eu queria fazer uma brincadeira aqui com vocês para vocês entenderem. Se eu colocar um valor nulo naquela função, ou seja, x igual a 0, colocando lá 0² mais 0 mais 1 deu 1. Esse número 1 existe para um campo real? Existe. Ah, então beleza. Vamos colocar então para um valor positivo. 1² mais 1, 3. Existe o número 3? Existe. Para o campo real? Existe. Perfeito. Existe para número negativo? Aí eu coloquei menos 3. Menos 3 ao quadrado, 9. 9 menos 3 dá 6, mais 1, 7. Aquele valor 7 existe? Existe. Então, eu testei aquela função para um número positivo, para um número negativo e para um número nulo, que é o 0. Se existe para negativo, positivo e o número nulo, então a solução é real. Pronto, são todos os números reais. Então, vamos fechar um acordo por aqui? O lance é o seguinte. Cara, você tem que sacar que quando está na parte de cima e não está nada te atrapalhando, não está dentro de uma raiz, não é denominador, são todos os números reais. Está ali, ó, rápido. Vem cá, aquilo ali é denominador de uma fração? Não. Está dentro de uma raiz? Também não. Solução, reais. Tranquilo? Então, beleza. Continuando, hein? Bom, a minha função agora, a minha função g, está dentro de uma raiz. E é uma raiz quadrada. Índice par. Aí eu pergunto para você, dentro de um campo complexo, existe raiz quadrada de número negativo. Mas dentro de um campo real, existe raiz de número negativo? Negativo não. Mas raiz de 0 existe? Raiz de 0 existe. Raiz de 0 é 0. Então a única coisa que não pode acontecer ali é que o número seja negativo. Então aquele x que está ali dentro, ele tem que ser maior ou igual a 0. Perfeito? Perfeito. Não sendo negativo, está tudo bem? Está tudo bem. O índice daquela raiz, daquele radical, é 2. É uma raiz quadrada. Ah, então só não pode ser negativo? Isso. Então qual é o domínio? Ah, o domínio, solução para esse domínio. X pertence aos reais, tal que esse x é maior ou igual a 0. Perfeito? Então tá bom. Próximo. A outra função g está dentro de uma raiz quadrada. Índice par. O que aqui dentro não pode acontecer? Não pode ser negativo. Então pode ser maior ou igual a 0. Beleza. Passando 2 para o outro lado, tem que ser maior ou igual a menos 2. É o único que não pode ser, Alessandro? O único não, né? Quando eu falo x
maior ou igual a menos 2, existem infinitos números que não podem. Mas como você já destacou da onde que é o ponto de partida, tem que ser maior ou igual a menos 2, tá claro, eu já descobri o domínio. O domínio são todos os números reais, tal que esse x tem que ser maior ou igual a menos 2. Beleza? Diferente disso, aquilo ali não vai existir. Vai cair num campo que não é um campo real. Beleza? Então tá. Se liga. Raiz quadrada tem índice par. Eu falo que é maior ou igual a zero se estiver na parte de cima. Correto? Se liga agora. Esse agora, não sei se você observou, mas a raiz está na parte de baixo. E eu sei que só por estar embaixo ali como denominador, não pode ser zero. E pior, como está dentro de uma raiz, não pode ser negativo. Então, naquele caso, aquele mais 2, eu não posso falar para ele, não posso, de maneira nenhuma, que ele tem que ser maior ou igual a zero. Por quê? Porque não pode ser zero. Ele está na parte de baixo de uma fração. Então, ele só pode ser o quê? Apenas maior. Ah, então, ele tem que ser o quê? Maior que menos 2. Domínio, solução, x pertence aos reais, tal que o x tem que ser maior que menos 2. Beleza? Então tá. Bom, na letra G, uma nova função, isso já foi provocativo, eu estou mostrando para vocês que o denominador tem uma variável, que está dentro da raiz, e o numerador também tem uma variável. Então, eu deveria analisar as duas coisas, perfeito? Só que esquece o seguinte, para e olha só o numerador, exclusivamente o numerador. Ele está dentro de uma raiz? Não. Ele é denominador? Não, ele é numerador. Então, lembra do meu primeiro exemplo? E lembra também o exemplo que eu coloquei lá na letra D? Como eles não estavam na raiz e não eram denominadores, eu coloquei todos reais. Então, naquele caso, não tem o numerador, eu esqueço dele. Elimina ele. Eliminei. Então, o que eu vou olhar apenas? Eu vou olhar o que impede da minha função existir. Na parte de cima, poderia ser qualquer coisa. Então, nesse caso aqui, ele não pode ser zero, porque está no denominador. Então, nesse caso, ele não pode ser só maior ou igual a zero. Ele tem que ser só maior do que zero. É isso que eu vou fazer. E por incrível que pareça, pode olhar na letra F e na letra G, vai dar a mesma resposta. Domínio idêntico com funções diferentes. Domínio idêntico com funções diferentes. Por quê? Porque a parte de cima da minha função não ia influenciar em nada na existência da minha função. Agora a parte de baixo sim. Aí eu analisei e pronto. Resolvemos a letra G. Perfeito? Então tá. Vamos ver outra. Nessa daí, cara, aí eu já comecei a colocar alguma coisa a mais. Você pode ver que tem uma fração e tem uma outra fração. E eu tenho que descobrir o domínio. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou analisar por partes. Então, olha só. Raiz quadrada de 8 menos x. Aquele 8 menos x, como está na parte de cima, ele pode ser maior ou igual a zero. Porque ele não tem problema nenhum. Tem problema analisando isso ali em cima? Problema nenhum. Perfeito? Então é isso que eu vou fazer. Analisando, passando o 8 para o outro lado ficou negativo, multiplicando por menos 1, todos os sinais invertem. Inclusive o sinal de maior ou igual. Que ele ficou o quê? Menor ou igual. Ou seja, o meu x tem que ser menor ou igual a 8. Beleza? Analisando a parte de baixo. Por favor, perceba a diferença. A parte de baixo está dentro de uma raiz, o índice continua par, então seria maior ou igual a zero. Mas pelo fato de estar no denominador, ele não pode ter o sinal de igualdade. Ele só pode ser maior. Então x mais 4 é maior que zero, então x é maior que menos 4. Beleza? Beleza. Já analisei a primeira fração. A segunda fração é aquele caso de novo. Não tem o numerador? O numerador, cara, está dentro da raiz? Não. Ele é denominador? Não. Ele é numerador. Ah, então ele vai ter problema algum? Nenhum. Então esquece ele.
Já pintei ele. O que eu vou analisar? A parte de baixo. A parte de baixo pode ser zero? Não pode ser zero. Tem que ser o quê? Diferente de zero. E se tem que ser diferente de zero, passando menos 1 para o outro lado tem que ser diferente de 1. Beleza. Vamos fazer uma reta? Eu vou fazer uma reta numérica, porque olha só, como a função é única, o valor que eu vou atribuir àquela função tem que atender todos os casos. Todos. Então, na reta numérica, você pode ver ali que eu coloquei bolinha aberta no menos 4. Sabe por que é bolinha aberta no menos 4? Porque lembra de conjuntos? Se tem igual, bolinha fechada. Se não tem igual, bolinha aberta. Como o x é só maior que menos 4, bolinha aberta. Perfeito? E o 1, com 2? Por que o 1 você colocou bolinha aberta? Porque o x tem que ser diferente de 1. Eu tenho que excluir o 1. E se eu vou excluir o 1, só tem um jeito de excluir o 1, colocando uma bolinha aberta. E vamos lá, com 12, por que o 8 é bolinha fechada? Olha lá, cara, o resultado. O x não é menor ou igual a 8? Em conjuntos, a igualdade inclui. E na reta numérica, é a bolinha fechada que inclui. Beleza? Então, o que eu quero tem que ser menor ou igual a 8, mas tem que ser maior do que menos 4, mas tem que ser diferente de 1. Então, o intervalo que eu quero, ó, aonde que ele está? Está entre menos 1, menos 4 e 1 até 8. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou fazer simplesmente o seguinte. O intervalo que eu quero vai de menos 4 até 8 e será apenas diferente de 1. O intervalo que eu quero vai de menos 4 até 8 e tem que ser diferente de 1. Beleza? Então, você, uma dúvida que pintou aqui, cara. Eu posso colocar um intervalo bem assim? De menos 4 até 1 ou de 1 até 8? Pode, sem problema nenhum. Você quer dividir aquilo ali em dois intervalos? Sem problema nenhum. Mas como eu percebi que o 1 estava no meio do intervalo que eu podia colocar de menos 4 até 8, eu só falei que ele tinha que ser diferente daquele ali. Mas se você quiser, não tem problema nenhum. Você pode colocar bem assim, de menos 4 menor que x e x menor do que 1. Beleza? Ou, o que eu posso falar? 1 é menor do que x e x menor ou igual a 8. Está resolvido também. Mas dificilmente você vai ver essa resposta, tá? Porque os caras são muito objetivos na hora que colocam os itens A, B, C, D e E. Tá beleza? Você já pode fazer logo um conjunto só e excluir o 1. Como? Falando que ele é diferente de 1. Perfeito? Essa eu peguei um pouquinho pesado. Agora vamos lá, para finalizar as coisas. Cara, eu tenho uma função, só que dessa vez eu queria que vocês olhassem o seguinte. Tá vendo o índice aí? O índice não é 2. O índice é 5. Apesar que a ideia toda nossa é o seguinte. Cara, se o índice for 2, for 4, for 6, for 8, for 10, tanto faz. Todos aqueles exemplos que eu dei com raiz quadrada poderiam ter índices pares. Então, quando o índice é par, eu resolvo igual uma raiz quadrada qualquer, sem problema nenhum. Agora, quando o índice é ímpar, aí você tem que se ligar ao seguinte. O índice ímpar, olha lá, índice ímpar, o danadinho, ele aceita 0, ou seja, nulo, ele aceita valor positivo e ele aceita também valor negativo. Quando o índice é par, ele não aceita exatamente fazer uma raiz com o número que está dentro sendo negativo. Mas a raiz, quando o índice é ímpar, ele já aceita um valor dentro do radical negativo. Como, por exemplo, se eu fosse calcular raiz cúbica de menos 8, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Viu? Ele aceita. Então, qual é o esquema? Se tiver na raiz, olha o índice. Se o índice for par, você vai raciocinar igual os exemplos que nós demos anteriormente. Beleza? Agora, se o índice for ímpar, tá tranquilo, cara. Índice ímpar, qual é o domínio? Solução, todos os números reais. Mas, quando você, me dá uma ideia aqui. E se aquilo ali fosse no denominador? Ah, então olha só.
Se fosse no denominador, se fosse assim, 1 sobre raiz quinta de 2x mais 1, a única coisa que não poderia ser era igual a zero. Eu só colocaria bem assim, 2x mais 1 tem que ser diferente de zero. Pronto, porque pode ser negativo e pode ser positivo. Sacou? Então, qual é o segredo? O segredo para funções quaisquer, a ideia toda nossa, é o quê? Está no denominador? Tem que ser diferente de zero. Está dentro de uma raiz com índice par? Cara, lembra? Tem que ser maior ou igual a zero. Se estiver no numerador, e se estiver no denominador, apenas maior do que zero. E se o índice for ímpar? O índice ímpar aceita positivo, negativo e nulo. Tranquilo? Resolvido. Então olha só, Alessandro. Lá na frente a gente vai ter algum tipo de surpresa? Eu falei, lá na frente vai ter função logarítmica, função exponencial. E lá nós vamos comentar a respeito de condição de existência. E essa condição de existência vai influenciar exatamente no domínio. Mas quando a gente chegar lá, nós vamos mostrar para vocês a condição de existência. E uma vez entendendo a condição de existência, você vai ver que você vai dar, a resolução, mas muito, muito rápida em cima da condição de existência, caso ele peça o domínio. Beleza? Então, feito aí, nós já sacamos como é que funcionam as coisas e nós vamos finalizar aqui com essa parte de domínio através da lei de formação, porque nós sabemos que lá na frente, quando a gente começar a dar nome às funções, existe uma coisa, igual eu acabei de citar, duas, logaritmo e exponencial, que existe um tal de condição de existência. E essa condição de existência vai influenciar no domínio, mas quando acontecer isso, nós vamos estar muito, muito, muito mais seguros para resolver e dar o domínio. Porque nós já sabemos que domínio, eu tenho que olhar a variável x e é ele que permite que a minha função exista. Perfeito? Então tá. Bom, segunda coisa que nós vamos ver hoje é o seguinte, resoluções de funções quaisquer. O que quer dizer isso? São funções malucas que vão aparecer aí e a gente vai pegar a manha como é que eu pego a questão e resolvo. Tá perfeito? Então tá. Essa questão aí está na apostila, na parte dos exercícios propostos. Beleza? É uma função da Mackenzie e se você olhar, existe uma lei de formação maluca lá, existe um gráfico e nesse momento ele quer que eu descubra quanto que dá A elevado a B, sabendo que eu não sei nem quanto que vale A e nem quanto que vale B. Perfeito? Então tá. A ideia é a seguinte. Presta atenção. Toda vez que eu olho uma questão de função que tenha gráfico e eu precise encontrar os valores de uma variável qualquer, a primeira coisa que você vai fazer é identificar os pontos. E o que é identificar os pontos? Procurar ponto que pertence ao gráfico da sua função em que você consiga ver o valor de x e o valor de y da função. Como, por exemplo, existem dois pontos aqui que eu sei. E esses dois pontos aqui que eu sei, eu já sei que naquele ponto que está em cima do eixo x é chamado de zero ou raiz da função. Isso significa o quê? Que o x é menos 1 e o resultado, que é y, é zero. E eu também sei, naquele outro ponto, em que o x vale 2 e o y vale 3. É isso que a gente vai fazer. Se liga, hein? Se liga. Vamos lá. Bom, nesse caso aqui, olha o que nós vamos fazer. Não esqueça, hein? Olha só. Primeira coisa, eu tenho dois pontos. Quando o x é menos 1, o y é zero, x e y. E eu tenho também o outro ponto que eu adquiri, que é o 2 e o 3, x e y. E tenho a minha função y igual a A mais B sobre x. Cara, facinho. Sabe por que eu estou falando que é facinho? Na minha função, na minha lei de formação aqui, o que eu vou fazer? Aonde tem x, no primeiro ponto, eu coloco menos 1, e aonde tem y, eu coloco 0. Vou fazer isso, hein? Substituindo aqui, no lugar de y, 0, que é igual a A mais B, que multiplica menos 1. Óbvio que mais com menos dá menos,
e eu descubro que 0 é igual a A menos B. Beleza? Jogando o B para cá, eu encontro que o B é igual a A. Ó, B é igual a A. Beleza? O que você vai fazer agora? Ah, vou fazer a outra coisa que eu não fiz ainda. Pô, vou substituir esse ponto aqui, mas já estou sabendo que o B pode ser trocado por A ou vice-versa. Então se liga. No lugar de Y, eu vou colocar 3. Está aqui. Aí eu tenho A, que pode ser trocado por B, ou B trocado por A, tanto faz. Então está aqui, ó, A, mais, no lugar de B, eu vou colocar A, e o meu xzinho que está aqui, o meu xzinho é 2. Beleza? Então tá. O que você vai fazer? Vou tirar o mínimo aqui. 2 vezes A dá 2A, mais 1A, 3A. Então ficou 3, que é igual a 3A sobre 2. Passando para cá, multiplicando, eu encontro que 6 é igual a 3A. Então eu encontro que o meu A é igual a 2. Cara, lembra que A é igual a B? Então nesse caso aqui, o meu B também vale 2. Então, se o meu A vale 2 e o meu B vale 2, lembra o que ele está querendo? Olha o que ele está querendo. Ele está querendo o seguinte, ó. Ele quer saber quanto que vale A elevado a B. Cara, isso aqui foi a pergunta dele, ó. Quanto que vale A elevado a B? Pô, o meu A elevado a B, como nós acabamos de descobrir, eu já sei que o meu A vale 2 e o meu B vale 2. Então, o que ele quer aqui vale 4. Resolvido? Letra D. Tranquilo e calmo. Então, se vocês olharem direitinho aqui, vocês podem ver que eu resolvi rapidamente, substituindo os pontos e está tranquilo. Então, nesse caso, dê mais uma olhada aqui. Olha lá, eu peguei, primeira coisa, né? Os pontos, tá lá. Depois, substituí os pontos na minha função, descobri que B é igual a A, peguei o segundo ponto, substituí também, fiz aqui o meu mínimo, um algebrismo bem tranquilo, resolvi descobrir que A é 2. Se A é 2, B também é 2. Como ele quer lá na perguntinha A elevado a B, se os dois são idênticos, 2 elevado a 2, resultado 4, pronto, letra D. Perfeito? Resolvido mais um de maneira bem rápida. Bom, então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte, nós passaremos para outra questão. Próxima questão. Olha só, analisa aí um pouquinho enquanto eu vou apagar isso aqui. Cara, analisa a função. Maluca, né? Bem maluca. Vou apagar isso aqui. Apagando. E aí faremos essa outra função. Bom, essa outra função, como vocês podem ver, é uma função qualquer. E essa função qualquer, eu não sei nem dar um nome para ela. Então, por isso que eu chamo ela de qualquer. E o que acontece com a nossa função? Bom, como a gente está trabalhando resoluções, eu falo para você o seguinte, ele fala bem assim, f é uma função tal que f de 1 é 3, beleza. Aí ele fala que f de x mais y é igual a f de x mais f de y. Aí que está a pegada. Olha o que eu destaquei. Eu destaquei qualquer x e y reais. Cara, eu sei que os livros didáticos e nós, professores, temos um mau costume de sempre estar falando de x e y, x e y, x e y. Mas x e y é uma variável qualquer. Pode ser u, pode ser z, pode ser t, pode ser qualquer coisa. Então, no caso dessa função aí, vocês vão ver que o dado do problema que eu tenho é que f1 é 3. Então, como x e y pode ser qualquer coisa, desde que seja real, eu estou vendo uma função e estou vendo o que ele quer. Ele está querendo o que para a gente? Ah, ele quer o f2. Ah, então tranquilo, cara. Ó, o único dado que eu tenho é que f1 é 3, não é? É. E o que eu quero? f2. Então tá bom. Vamos lá, gente. Ó, eu tenho que f de x mais y é igual a fx mais fy. Beleza? Beleza. Dado do problema. Ah, o dado do problema que eu tenho é que f1 é igual a 3.
E o x e y, quem são? Qualquer um. O quê? Qualquer um. Qualquer um que eu quiser, eu falei, então já sei. Vou trocar o x por 1 e vou trocar o y por 1. Ó, F1 mais 1 é igual a onde tem x eu coloquei 1, aonde tem y eu estou colocando 1. Aí eu descobri F2 é igual a F1, que vale quanto? 3, mais F1, que vale quanto? 3. Então, F2 para mim é igual a 6. Resolvi. Letra D. Pegamos e resolvemos rapidamente. Viu, cara? Mas por quê? Porque ele falou que qualquer x e y real. Se é qualquer, x pode ser 1 e y também pode ser 1. Qual o problema? É uma variável qualquer. Perfeito? Questões malucas com resoluções rápidas. Não é esse tipinho de questão que vai te pegar. Tranquilo? Então tá aí, ó. A única coisa que eu fiz, chamei o x de 1, y de 1, porque a única coisa que eu tinha como dado do problema era o F1 e eu queria F2. E eu sei que 1 mais 1 é 2. Então usei exatamente o que ele me deu como informação. Correto? Beleza, então passaremos para outra. Beleza? Passaremos para outra. Essa daí. Vamos lá. Enquanto vocês vão pensando, eu vou apagando essa daqui. Essa questão aqui que iremos fazer, eu já destaquei exatamente algumas coisas que eu queria. Ele falou que a função vai de reais para reais. Eu sei o que é isso. Quer dizer que o domínio é real e vai gerar número real. Beleza. F de 5x é igual a 5 vezes f de x. Tranquilo. Aí ele me dá um dado do problema lá, que o dado do problema é f de 25 é 75. Entendi. Então, o valor de F1. Mas vem cá, ele colocou lá em cima. Para todo número real, x. Cara, todo número real? Todo número real quer dizer o quê? Pode ser qualquer um. Então, se pode ser qualquer um, eu estou vendo que lá eu tenho 25. E como está lá escrito assim, f de 5x, 5x não é 5 vezes x? Então, se liga. Vamos lá, ó. Eu tenho f de 5x, que é 5 vezes x, é igual a 5 vezes f de x. Beleza. O que eu tenho como dado do problema? Eu tenho como dado do problema que f 25 é igual a 75. Entendi. E o que eu quero? F1. Então tá, vou fazer um jeito de aparecer o F1. Primeira coisa que eu sei. Bom, se eu chamar esse x de 5, ó, 5 vezes 5 é igual a 5 vezes F5. 5 vezes 5 dá F de 25, que é igual a 5 mais F5. Só que F de 25, eu sei quanto que vale. Vale 75. Beleza? E se 5 está multiplicando, passa para cá dividindo. Aí eu vou descobrir quanto que é F5. Então, peraí. Se eu já tenho aquela situação ali, eu já vou descobrir que, calma aí, Alessandro, você tem o que mesmo, cara? Eu falei assim, amigo, eu já sei quanto que vale aquilo ali. Vale quanto? F de 5 vale 15. Porque 5 vezes 15 dá 75. Tranquilo? Tranquilo. Tá, mas eu não entendi. O que você ganhou com isso? Cara, olha só. A função que está gerando tudo isso não é aquela que pega 5 vezes x? Sim. 5 vezes x. 5 vezes x. Cara, para que essa multiplicação aqui dê 5, basta eu substituir o x por quanto? Por 1. Não é o que você quer? Cara, é o que eu quero. Então se liga na resolução. Ó, vou chegar aqui e vou colocar bem assim. Ó, F 5 vezes 1 é igual a 5 vezes F do que eu quero, 1. Então eu tenho que F5 é igual a 5 vezes F1.
Não é o que você quer, F1? Só que F5 você já descobriu que é 15. Então, 15 dividido por 5 é igual a F1. Então, no nosso caso, F1 será igual a 3. Ó, resolvido. Tranquilo? Então, meu F1 é igual a 3. Resolvi, tudo tranquilo, acabou, tranquilo e calmo, resolvemos e não deixamos nada para trás. Só utilizamos o quê? Cara, técnicas e manhas de funções. Beleza? Beleza pura, resolvemos essa questão. Então, eu queria deixar claro para vocês aí, né, que hoje eu resolvi 3 questões da apostila aí para vocês darem uma olhada, de funções quaisquer, que são funções meio malucas, mas a ideia é funções meio esquisitas, de funções quaisquer, e funções e resoluções que eu parto do gráfico. Tranquilo? Bom, gente, espero ter ajudado vocês. Bom, por favor, já deixei uma listinha lá no blog lá para vocês, só de questões através de domínio e questões desse tipo que eu falei para vocês, que são questões que vocês têm que criar. Agora, nós estamos aptos a pegar qualquer exercício da apostila nossa e resolver. Um grande abraço, bons estudos e mais uma vez fique com Deus. Valeu, gente. Tudo de bom para vocês.